Bem-vindo a mais um programa Verdade Importa, e hoje nós vamos tratar de um tema extremamente fundamental que está em pauta aí, né, nesse tempo de pandemia, né? E não é o Covid, fique tranquilo que não é o Covid, mas é um assunto que está ligado diretamente a muitas famílias, desafios de muitas famílias neste tempo. Mas antes disso eu quero apresentar a vocês o nosso convidado de hoje, advogado, fundador, né, do movimento Polis Desperta, Davi Silva. É uma alegria, obrigado por aceitar o convite de estar com a gente. E eu quero saber algo importante e interessante, que nós estávamos falando um pouquinho a respeito do movimento Mude. Mas eu sei que tem um livro que o movimento Polis Desperta tem como uma das referências, e a gente sempre gosta de trazer uma referência aqui para os nossos programas, né? Então a gente gosta de deixar as pessoas que nos acompanham sempre uma referência de livro. Template Social do Antigo Testamento. Davi, você me indicou esse livro, né? Eu confesso que eu ainda não tinha lido ele. É um livro fantástico, né? E eu recomendo para você que está nos vendo e ouvindo agora, que você adquira esse livro. A proposta do programa Verdade Importa é trazer temas sempre baseados em cosmovisão bíblica. O tema de hoje também, você já vai ficar sabendo, é baseado na cosmovisão bíblica. Mas Davi, aproveita, fala um pouquinho de você, claro, né, para o pessoal que nos acompanha, um pouquinho do livro e um pouquinho desse movimento chamado Mude, que foi fantástico e que eu tenho certeza que moveu estruturas na nossa nação. Por favor. Legal. Muito obrigado pelo convite, Carlos. É uma alegria também estar com vocês aqui, podendo compartilhar um pouco da experiência, com o objetivo maior de levar a edificação para todos. Sim. É muito bacana mesmo. O livro da Landa Cope é um livro base, trata das estruturas bíblicas que se aplicam ao governo civil. Legal. Então, os regramentos gerais. Você lerá as escrituras também numa nova perspectiva, a partir do conhecimento trazido pela Landa. Porque um dos pontos é refletir sobre as Escrituras, mas também buscando uma ótica de aplicação do governo civil. Uau, que legal. Porque se o Senhor retirou o povo de Israel da escravidão e dali fez uma nação, ele tinha basilares, princípios aplicados à sociedade civil. Que show. Fantástico. Esse livro é fantástico, realmente. Obrigado pela indicação, né? Fica aí a indicação para que você possa acompanhar também. Movimento Mude. Sim, o movimento Mude Chega de Corrupção, ele atuou, sobretudo no ano de 2016, mobilizando as pessoas. Acredito que muitos dos que nos assistem assinou a ficha de apoiamento. Sim. Para as 10 medidas de combate à corrupção, que foi proposta pelo Ministério Público Federal na pessoa do Deltan Dallagnol. E o movimento Mude Chega de Corrupção tratou da mobilização para que fosse alcançado, e chegou a esse número, mais de 2 milhões Sim. de assinaturas em todos os estados da federação. Foi algo impressionante. E começou aqui em Curitiba. Começou aqui em Curitiba. Que legal. A curiosidade é que a ideia surgiu, essa é a essência da mobilização, um grande exemplo é esse, a partir de uma conversa, num pagamento de caixa de supermercado. O Dr. Deltan, junto com o estagiário na época, estavam conversando a respeito. O estagiário perguntou: Deltan, já que nós temos tanta dificuldade em fazer cumprir a lei para os poderosos, sobretudo aí no meio político, por que nós não mudamos as regras, mudamos a lei, fazemos propostas de mudança legislativa, Uau. de modo que o regramento possa conduzir a um processo que leve à punição daqueles que cometeram as faltas. No primeiro momento, eu já estava iniciando a Lava Jato, estava com muito trabalho, entendeu que aquilo era descabido, já com bastante trabalho, mas passado um pouco mais de tempo, ele retornou a conversar com essa pessoa e aí sim propôs: vamos fazer. E vamos fazer de que forma? Conversando com outras pessoas. Aí surgiu também o movimento Mude, pelo pastor Marcos Ferreira, da Igreja Batista do Bacaxiri, excelente pessoa. A partir daí surgiu a iniciativa de propor uma lei, uma proposta de lei de iniciativa popular. Verdade. A segunda no Brasil. Antes disso,
tivemos a ficha limpa. Ficha limpa. E dentro desse contexto, nós pudemos conhecer um pouco mais da realidade de processo de punição de justiça. E tive a alegria de acompanhar em várias palestras o Dr. Deltan, integrado com o movimento MUDE, que a gente promovia a mobilização, né? E ali, ouvindo as palestras, a realidade que ele trazia, os números, o contexto, me deparei pela primeira vez com a profundidade e a complexidade da situação. Do meio político e tudo mais. E foi uma alegria poder ver tantas pessoas em tantos lugares mobilizados em torno dessa... expressarem a vontade para que isso acontecesse. O manifesto. E ali surgiu então aquela proposta das 10 medidas contra a corrupção. Surgiu a proposta das 10 medidas, surgiu o movimento de mobilização, outras pessoas, outros movimentos vieram a aderir, entenderam a proposta e foi uma mobilização nacional, marcante. Uau, que fantástico, Davi. Deve ter sido uma experiência sem precedentes para você. Tem muitos aprendizados. Legal. Muitos aprendizados. Legal. Então, Davi, a nossa proposta hoje, nós estávamos falando nos bastidores acerca deste tema também, né? Homeschooling. Opa! Né? Algumas pessoas dizem qual a diferença do homeschool para o homeschooling, né? E eu quero aí que você tenha toda a liberdade para trazer para nós, né, a respeito deste tema. E tem diferença? Homeschooling ou só o nome, enfim? O que você me diz a respeito disso? O que nós podemos tratar, sem entrar nos detalhes, né, é que se trata do direito natural das famílias educarem os seus filhos, os seus parentes. Então, as crianças, os filhos, são herança do Senhor dados às famílias. Então, cabe às famílias determinar e dirigir a condução tanto da educação, propriamente dito, e também do ensino. Aí está a diferença. Hoje nós temos à disposição tanto a escola privada quanto a escola pública, e também existem associações e pais que viram na educação domiciliar, ou schooling, uma forma de capacitar os próprios filhos. Então isso de trazer a educação, o ensino, os ensinamentos à casa, à família, remonta lá atrás o que era natural, o que era muito natural. Dentro desse contexto, às vezes as pessoas perguntam, mas será que a família vai ter condições? Bem, existem algumas formas de se educar, ensinar, vamos usar ensinar as crianças. Uma são os próprios pais, os parentes, estando ali. Outras, além dos pais e dos parentes, também pode-se chamar tutores, ou ainda reunir famílias para educar as crianças em conjunto, favorecendo o convívio, a troca de ideias dentro disso. Hoje está bastante atual esse tema, né? Porque traz aí a proposta do governo federal de normatizar, regularizar isso, porque existem milhares de famílias que já praticam a educação familiar, e isso é um tema que já foi recentemente discutido pelo Supremo Tribunal Federal, e nesse ponto eles disseram, bem, é legal, porém não existe regulamentação. E dentro desse campo da regulamentação é que o Poder Federal está trazendo algumas iniciativas, propostas de aplicação. E isso certamente vai chegar até os municípios, porque a competência dos primeiros anos da educação das crianças é parte do município. Então nós estamos falando de quem? De prefeitos que vão aplicar e sobretudo de vereadores, que cabe legislar e adequar essas normas. Davi, sabe que eu tenho um filho, o João Arthur, tem 5 anos. Esse era o último ano da educação infantil, eu não sei se eu vou colocar de maneira correta, e ele vai para o primeiro ano, se não me falha a memória, ano que vem. Nós entramos em contato, eu e minha esposa, nesses últimos 6 meses, com diversas plataformas. Em Curitiba, inclusive, né, é uma das organizações aí que está na vanguarda, né, do homeschool, e tem um material muito bom, um material excelente, né, que é a ESEP,
acho que é esse a sigla, né? E, enfim, entramos em contato com plataformas dos Estados Unidos, da Colômbia, diversas ferramentas. O problema é que as nossas famílias no Brasil não conhecem essas ferramentas, ou melhor, boa parte ou a maioria não conhece essas ferramentas. E quando se fala de homeschool, acha apenas que é educar o pai, dar aula para o filho em casa. Mas não, existe toda uma estrutura para que isso seja feito, né? E existe, inclusive, eu entrei em contato com a NED, eu acho que é isso, Associação Nacional de Educação Domiciliar, né? E a gente fez algumas consultas à NED com essas questões jurídicas, essas informações, nos mandaram uma informação muito detalhada, muito boa, e é justamente isso que você falou, a questão da regulamentação. A grande dificuldade hoje que as famílias educadoras, que é o termo que eles usam, é a regulamentação. O que você poderia dizer para a gente, o que está no radar da regulamentação, o que está acontecendo hoje? Porque a gente sabe que o governo atual ele é simpático a essa causa, né? Sim. O que a gente tem de novidade aí? Nós temos esperança a curto prazo para isso, Davi? Certamente temos, certamente temos. O que eu acredito, é o que é colocado para todos, é o direito das famílias de escolher a educação, o tipo de ensino, seja privado, público ou domiciliar. Essa é a proposta. Quando nós tratamos disso, tratamos de liberdade. E o desconhecimento disso é porque talvez as pessoas ainda não percebam, não saibam essa possibilidade, essa liberdade, esse direito de educar e ensinar os filhos em suas casas ou de uma outra forma, saindo disso. Hoje nós temos o governo federal, junto com a ministra Damares, e ela tem essa proposta de garantir isso que já vem sendo praticado por milhares de famílias, de forma regulamentar. Já temos o aval do STF, a proposta legislativa está vindo pelo Ministério, liderado pela ministra Damares, vai ser apresentado isso na Câmara, e também nesse ponto é importante a mobilização das pessoas. E eu penso, Davi, que esse período de pandemia, não só no Brasil, mas global, inviabilizou a educação, ou seja, o deslocamento das crianças para as escolas, e ainda está inviabilizado. Só que uma realidade se apresentou, um completo despreparo, né, das escolas, das autoridades, no quesito homeschooling. Não havia nenhuma estrutura preparada. O que a gente tem hoje em casa é algo que está tentando tapar buracos, né, de forma bastante deficitária na realidade. Então isso acabou também, de certa forma, trazendo um pouco mais de rejeição para algumas famílias, porque o Estado simplesmente jogou sem nenhuma estrutura e disse, ensina em casa, né? Mas o homeschooling é interessante frisar, e como um pai que está vivendo essa situação, né, a gente foi fazer essas pesquisas e a gente percebeu que, na realidade, o homeschooling é uma excelente ferramenta, uma excelente ferramenta. Existem dados, estudos sobre isso, comprovando, e o interessante que a NED nessa coleta de informação nos falou a respeito de questões jurídicas, né, nos esclareceu as questões jurídicas, e também nos esclareceu alguns medos que alguns pais têm, né? Como que eu vou fazer a questão social do meu filho? Como que ele vai se socializar? Então, assim, eu sei que você é o especialista, mas eu sou o pai que estou vivendo isso e preciso do especialista, né? Mas eu confesso que as informações que eles me deram me trouxeram esperança, né? E o homeschooling não é uma educação para competir com a escola, é aquilo que você disse, é mais uma opção para os pais, né? Relacionado à liberdade de escolher aonde que eu quero colocar meu filho. Assim como você escolhe uma escola particular A, B ou C, ou a escola pública A, B ou C, o homeschooling é mais uma opção, né? Nesse momento que nós passamos, nesses quase 6 meses, pandemia, quarentena, né, restrição da liberdade, restrição da atividade de comércio, nós nos encontramos em uma situação que nos exige crescer. Eu acredito que nós crescemos na adversidade. Nesse ponto em específico, quando as crianças vêm, e eu tenho 2 crianças, uma em idade escolar, vivo na prática isso, trouxe uma grande oportunidade real das famílias perceberem a importância do ensino e, sobretudo, do ensino às crianças. Minha filha, ela
as primeiras leituras aconteceram em casa. Uau, nesse período agora? Nesse período. Você teve a experiência de viver isso junto com ela. E tive também a experiência de observar o que era ministrado, ou a forma, a linha de pedagogia aplicada pela escola. Muitas famílias também começaram a perceber o que as professoras falavam, qual linha pedagógica estava sendo aplicada a essas crianças. E pude fazer os meus ajustes em casa. É mais exigido? É por conta dessa situação que nós vivemos. Que não há uma plataforma adequada. Não, existe uma restrição de mobilidade. Porque por conta da plataforma nós podemos encontrar várias formas, né, várias opções. E no tocante à socialização das crianças, esse foi o maior ponto de restrição apresentado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. No entanto, totalmente, ao meu ver, inaplicável. Porque as crianças e as famílias têm os vizinhos, igreja, os parentes, aqueles que frequentam igrejas, as igrejas, aqueles que frequentam clubes, os clubes, e ainda, considerando hoje a disposição das redes sociais, essa mobilização também de poder encontrar e promover eventos recreativos. Esse é um ponto interessante que a NED nos passou essa informação. As famílias homeschooling que estão aplicando esse método hoje em Curitiba por todo o Brasil, eu não lembro o dado, mas são milhares de famílias, inclusive. Sim. Eles, inclusive, preparam encontros das famílias homeschooling para a socialização dos filhos. E um dado interessante de uma pesquisa ali no site da NED, você pode... a gente vai conversar com a produção, para que a produção coloque ali o link na descrição, o site da NED, para você pesquisar sobre isso. Essa questão da criança, ao se socializar com outra criança, do homeschooling, ao estar mais próximo dos pais, desenvolve uma característica interessante, uma facilidade para se relacionar com pessoas de outras idades. Eles colocam um ponto: quando a criança está na escola, nesse período de escola, na escola formal, ela se socializa e ela cresce na socialização do seu par, da sua idade. Então ela tem dificuldade, por exemplo, com os mais idosos. Já esse dado está num trabalho, se não me falha a memória ali na NED, você vai encontrar isso, essa informação. Essas crianças, elas têm mais facilidade de socialização com pessoas de outra idade. Sim. Principalmente, sobretudo, com os mais idosos. Então esse é um dado importante. Super! Né? E nós podemos acrescentar a isso o fato de que o ensino domiciliar é um sucesso no sentido acadêmico. Se aprende muito, se sabe muito e tem um desenvolvimento intelectual e posteriormente profissional inegável. Isso, inclusive, no julgamento da STF, eles deixaram isso muito claro. O único ponto era a socialização, mas isso a gente já entendeu que não é ponto para ser negado. Para ser negado. E outro ponto favorável ao ensino domiciliar é o fato de que as famílias podem escolher certas temáticas que eles entendem importante e que não são dadas na escola formal, no currículo básico, que até isso é uma exigência, deveria ser mais flexível. Nesse ponto, por exemplo, contrata-se um tutor, uma pessoa capacitada dentro desse tema, e que podemos tratar de política, de governo civil, de cosmovisão, de cosmovisões e também assuntos mais específicos, onde essas famílias, em associação, já existem as associações, mas podem ser criadas outras, exemplos de mobilização, chama esse tutor ou os tutores para ministrar disciplinas específicas a um grupo de alunos. Então, até mesmo a forma das escolas, elas ganham uma nova roupagem, porque nós podemos ter estabelecimentos onde tutores ministrarão disciplinas específicas de interesse das famílias para um grupo de crianças, e dentro desse local promover outras dinâmicas, aí sim promovendo uma socialização ou um crescimento
de esferas intelectuais muito maiores. Davi, eu fiz como eu disse para você, eu e minha esposa estamos nos últimos 4 meses vivendo isso. Então a gente está falando aqui daquilo que a gente vive. Então a nossa experiência é na prática e nas dificuldades que encontramos na prática. Então alguns medos que nós tínhamos: socialização. Então já entendemos a socialização. Processo jurídico. É interessante deixar claro que há processos jurídicos. Porém, se não me falha a memória, eu não sou especialista é você, eu quero frisar isso. Mas se não me engano, está sobrestado, é isto, né? Todos os julgamentos relacionados a homeschooling no STF, algo assim, né? Estão paralisados. Por quê? Porque hoje não há proibição, nós não temos proibição de homeschooling. O que nós não temos é uma regulamentação. E há algumas denúncias, então, né? E onde eles tentam enquadrar os pais é abandono intelectual. Né? Mas há toda uma estrutura por trás disso que não consegue se provar o abandono intelectual. Porque todas as famílias que aplicam homeschooling são totalmente diligentes. E o nível das famílias homeschooling é um nível social mais alto do que o nível mais baixo. Isso foi constatado também. Mas um dado interessante que talvez você esteja nos acompanhando e queira saber: custo. Eu fiz um planejamento básico e prévio de custo. O meu filho estuda num colégio particular, né? Estudava, agora ele está na rede pública, quero deixar claro, porque a gente tirou do particular porque estava pagando mensalidade e não estava acompanhando as aulas. E eu não posso deixar ele sem matricular, então eu matriculei na escola pública por essa questão financeira. Estou guardando os valores que eu pagava no particular para o ano que vem retomar alguma coisa. Eu fiz o cálculo, preparando toda uma estrutura física para o meu filho estudar em casa. Toda uma questão didática, de livros e apoios. E possível contratação de tutores especializados, por exemplo, se precisar dar um reforço de matemática, um reforço de alguma matéria, né, incluindo a hora-aula desse tutor particular, né, e a plataforma homeschool, ou seja, tudo que eu estaria, né, coloquei na ponta do lápis, investindo no meu filho para garantir a mesma qualidade de educação que ele tinha no colégio particular que ele estava. Em média, 20% mais barato. Em média, dentro da minha realidade. Né? Então veja só que você tem inúmeras vantagens. E uma segunda questão, Davi, que eu não vivi, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para as famílias que estão nos vendo agora, é uma análise pessoal. Tá? Então eu quero deixar claro que é uma análise pessoal. Hoje, dado a toda a questão social, uma mãe, em linhas gerais, em via de regra, se ela trabalha, né, e ela não tem alguém da sua família para deixar o seu filho, né, ali com 4, 5, no máximo 6 meses, essa mãe coloca esse filho na creche. Né, esse filho vai crescer e com 12, 13 anos, essa criança, né, já pré-adolescente, adolescente, vai começar a expressar o seu caráter, o seu temperamento de forma mais acentuada. E muitos pais que eu tenho conversado, Davi, não reconhecem os seus filhos com 12, 13 anos. Por quê? Porque ele pegou toda a característica e todo o caráter dele foi construído por uma pessoa que às vezes os pais nem conhecem. Que foi a tia da creche, foram as professoras que você não sabe quais são, enfim, você não conhece a vida particular, e, enfim, o que ela derramou sobre o seu filho na questão de caráter, na questão de preparo de temperamento, no preparo para a vida. Então hoje, mais do que nunca, a gente está vendo muitas famílias tendo sérios problemas com adolescentes, não reconhecem os seus filhos mais, porque não perderam a conexão dos seus filhos na idade mais importante da formação do caráter. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para as famílias. 4, 5, 6, 7 anos no máximo a formação da criança, é isso mesmo? Com relação a caráter, depois disso essa criança já está formada. Essa informação, você pode passar um pouquinho ela para nós a respeito de cosmovisão, de entendimento? Compreendi. Os filhos devem ser tratados dentro de valores, de princípios, desde sempre. O aprendizado se dá com a convivência. Então a restrição, muitas vezes, de convivência, inibe esse passar de valores. As primeiras fases da criança, 6 até 12, e até a fase de adolescente, são fundamentais. A experiência que tive ensinando, mobilizando crianças, né? Então, minha experiência é na faixa dos 9 aos 11 anos, são crianças super
acessíveis à informação, já trazendo alguns preconceitos, alguns estereótipos sociais que a gente reconhece pelos padrões que nós vemos. Com as crianças um pouco mais velhas, já se nota um pouco de enrijecimento, e nos adolescentes já existem os posicionamentos politicamente corretos ou os tradicionais dessa geração contemporânea. Então é importante que os pais tenham esse convívio muito próximo. Com relação ao ensino domiciliar como opção, claro que permite um relacionamento próximo desde que os pais estejam presentes, né? E também é importante deixar claro, Carlos, que uma das preocupações também nas questões jurídicas é que o ensino é tido como direito de todos, obrigação de todos também. Por isso a exigência da matrícula, a exigência da frequência, do que você mencionou a respeito do abandono intelectual. Porém, normalmente, em regra, as famílias querem que seus filhos sejam educados, querem que leiam, entendam de cálculos e trabalhem muito bem os negócios que vão fazer durante a vida, que tenham conhecimentos gerais e que se desenvolvam. Outro ponto é que, dessa forma, você pensa, mas como se comprovará essa educação? Perfeito, esse é o ponto. Aí entra a regulamentação do Estado, mas no sentido do que nós já conhecemos. Nós não temos provas do vestibular, não temos o Enem, não temos outras provas que avaliam os alunos. Né? É dessa forma, em determinado momento, seja em determinada fase, essas pessoas que passaram por esse ensino prestam a prova, vê seu desempenho em comparação com outros. Essa é um direito. Nós também temos de tratar aqui a respeito das linhas de pensamento, das linhas políticas e de valores. Porque pessoas ou grupos que querem proibir, inibir o ensino familiar, domiciliar, são muitas vezes de linha totalitária. Ou seja, eles querem ter o domínio, a doutrinação, restringir a liberdade das pessoas e das famílias a ministrar o ensino e a educação da forma que entendem o melhor. Os pais e mães dão o melhor para os filhos. Com certeza. É reconhecido. A exceção é um ou outro que a gente logo percebe que existe um desajuste, que muitas vezes pode ser sanado, mas em regra, a grande maioria, as pessoas naturalmente, pais e mães, dão o melhor aos seus filhos. E querem que eles aprendam, se desenvolvam, sejam avaliados para também demonstrarem formalmente aquele conhecimento adquirido e se desenvolvam muito bem. Essa é a linha. E se nós permitirmos outras linhas que têm uma tendência de restrição da liberdade, totalitária, de cercear, de tentar moldar o pensamento e com isso moldar os valores e com isso fazer com que essas pessoas tenham atitudes e reações para propósitos que muitas vezes não são explícitos, acaba-se por formar todo um grupo de pessoas grande, toda uma parte da sociedade que vai ser suscetível à dominação de poucos, e poucos que vão deter o poder político, o poder das armas, o poder econômico. E eu penso, Davi, que tudo está ligado àquilo que a gente vem estudando e entendendo. A família, por si só, a configuração familiar, ela é uma trincheira que impede a agenda totalitária. Né? Então, eu penso que não é uma exigência enfim, as famílias que desejam colocar seus filhos ou continuar com seus filhos na escola pública ou na escola formal, né, na escola particular de ensino formal e regular, tranquilo. O nosso ponto-chave é as famílias que querem educar os seus filhos em casa, né, elas têm esse direito e têm que ter esse direito reconhecido, ou melhor, tem que ter esse direito regulamentado pelas autoridades. Esse é o ponto.
Hoje nós estamos, como disse, em uma fase bastante delicada. Eu e minha esposa nós temos que decidir no máximo até novembro, dezembro, se o nosso filho vai, se nós vamos preparar a estrutura do homeschool, né? Porque é plenamente possível. Para você pai, para você mãe que está nos ouvindo agora, homeschool é plenamente possível. Você consegue fazer homeschool no Brasil. Né? A grande dificuldade, se eu posso assim colocar, seria a validação do currículo. Mas como o Davi mesmo falou, as famílias educadoras hoje no Brasil, elas utilizam o Enseja, né, e utilizam o Enem para validar os currículos dos seus filhos. E diga-se de passagem, as informações que temos, porque estamos coletando essas informações, que o índice de aprovação é altíssimo e que vão muito bem, né? Essas crianças vão muito bem, só que tem esse vácuo jurídico, né? Por exemplo, o João está com 5, 6 anos, até ele fazer 15 anos, que eu acho que é a idade que ele vai poder fazer o Enseja, lá se vão 9 a 10 anos. Então esse vácuo jurídico que é o que a gente busca preencher, né? Nesse vácuo temporal, melhor dizendo, né? Com essa regulamentação para que essas famílias educadoras possam ter o seu direito garantido, né, Davi? Sim, aí fazendo o ajuste nessa perspectiva, o Estado, o governo, ele deve facilitar as famílias. Regulamentar se torna facilitar. Facilitar. Já existe esse direito. É direito das famílias, é um direito natural das famílias que isso venha a acontecer. Vamos pensar também em questões práticas. A pessoa vai buscar um emprego, vai passar por uma entrevista e vai passar por um teste de qualificação. Entrevista para saber quem é, um currículo para entender um pouco do perfil e olha aqui o teste. Vamos pensar dessa forma, o teste de qualificação das empresas já vai demonstrar a qualificação. Vamos pensar também em termos práticos. No dia a dia, se vai ser um comerciante, administrador, empreendedor, ou vai exercer outras atividades, ele vai expressar o conhecimento adquirido na realidade. O que se trata da formalidade, de ter, me mostra o histórico escolar, o comprovante, são em situações específicas. No concurso público, que também tem prova. Vamos considerar isso. Sim. Não é? E em outros pontos. Então essa formalidade, ela é superada. Ela é superada. O que nós devemos mencionar também, em relação à família, que a família é a última trincheira do indivíduo. Quando existe um problema grave ou uma situação difícil, a quem as pessoas, ou cada indivíduo recorre? A sua família. A sua família. A família é a última trincheira, é a última segurança que o indivíduo tem frente à opressão. Seja a opressão do meio, seja, e sobretudo, uma opressão do Estado, do governo, de forças externas. E se nós pensarmos e vermos a história, as organizações contra a opressão, contra as ditaduras, o totalitarismo, se deram em reuniões de famílias. Famílias se reúnem, se organizam para defender a si próprio. E defendem o quê? O que há de mais sagrado nessa vida. Os entes queridos, a vida, o bem-estar, não é? A propriedade do meio de subsistência, o meio de ver as gerações se desenvolverem. Por isso a família é tão importante, é a base. E disso nós estamos falando, por evidente, de uma família de base tradicional. Porque é a partir dela que são gerados os filhos, e a partir dela é que existe essa grande beleza que se chama gerações. E eu acho interessante, Davi, que quando a gente vai tratar desse tema, abre-se um leque, né, muito grande a respeito da importância da família e a importância de reconhecer esse direito da família, né? A nossa busca também com esse vídeo de esclarecimento e de trazer informação para você não é trazer uma bandeira simplesmente, essa é a melhor opção. Não, não é isso.
a nossa busca e o nosso propósito aqui neste programa, especificamente agora, é dizer, as famílias que entendem que a educação domiciliar é um direito delas, e elas se propõem assim fazê-lo, esse direito tem que ser reconhecido. Porque o Estado, se você for, em linhas gerais, se você for analisar de forma profunda o Estado não nos dá nada. Nós sustentamos o Estado, nós mantemos essa estrutura funcionando. Nossos impostos, o nosso trabalho, o nosso esforço, a própria família, que é a base geradora, não vou nem dizer de estrutura social, é a base geradora social, porque se não houver famílias, não há geração de indivíduos, vamos assim dizer. Então o Estado, a gente tem que entender que a gente tem que... o Estado, ele não está nos fazendo um favor em reconhecer o direito homeschool. Esse é um direito nosso, então para mim soa meio estranho esperar que o Estado regulamente ou que faça gestões para reconhecimento do currículo homeschool. Na verdade é um direito nosso, o Estado existe para nos servir, não nos dá nada. O Estado só existe porque eu, você e as outras famílias existem. Né? Quando se fala Estado, governo, a gente tem que ter em mente que são pessoas. Nós, famílias, e essas famílias que estão lá também em cargos públicos, em postos de autoridade, também são famílias. E todas as pessoas que participam da nação, de um grupo de pessoas representadas por uma bandeira nacional, no nosso caso o Brasil, sustenta essa administração, sustenta o salário das pessoas. Pessoas sustentam pessoas. E a base dessa sustentação, dessa estrutura de organização, que nós damos o nome abstrato de Estado, tem que ter essa percepção. Nós, famílias, são as famílias que sustentam isso tudo. Logo, as famílias também têm pleno direito de buscar a modificação disso tudo. Perfeito. Outro ponto fundamental nisso que nós estamos falando, em escola privada, escola pública e ensino domiciliar, e o propósito maior, ao meu ver, é a proximidade de pais responsáveis, das crianças, dos adolescentes e dos jovens, de se aproximar das escolas, de se aproximar das pessoas que ministram o conteúdo, os diretores, os professores, estarem lá próximos. Eu sou um favorável, me esforço para isso, busco me mobilizar nesse sentido, para que os pais participem das escolas, as escolas abram oportunidades para os pais conhecerem os pais dos seus filhos, e isso pode acontecer em todos os âmbitos, público, privado e domiciliar. Dentro desse contexto, as famílias e as pessoas vão poder perceber o porquê que seu filho está se comportando dessa forma, porque conhece a família do outro, ou ainda conhecer as professoras de forma mais próxima, as linhas pedagógicas, e dessa forma os filhos vão perceber que os pais estão inseridos no mesmo ambiente, onde existe aquele ensino. Essa é a grande chave. Legal. Davi, muito bom falar sobre isso, muito bom levantar esse debate, muito interessante. E para você, família, que está aí nessa mesma busca que eu, por exemplo, né, porque eu sou um caso concreto, né, e eu sei que muitos que vão ouvir esse vídeo também estão passando por essa experiência nesse período, né, e a gente quer deixar isso bastante claro, né, essa busca pelo homeschool é um direito das famílias que querem viver o homeschool, não é algo que tem que ser colocado para todas as famílias. Tem famílias que estão bem com o filho na escola pública, na escola particular, sem problema algum. A nossa busca e mobilização é falar a respeito do direito que as famílias educadoras têm de verem isto sendo regulamentado, e você usou um outro termo? Favorecido pelo Estado. Reconhecido pelo Estado. Reconhecido pelo Estado. Dia 22, se não estou enganado, mas é isso mesmo, dia 22, a ANED, é isso? Às 14 horas. Às 14 horas, um simpósio. Pela TV Câmara. TV Câmara. Sim. Vai promover uma palestra de conteúdo nesse sentido. Nesse sentido. Então, se você quer saber mais sobre isso,
você pode procurar o Davi também, né, Davi? Se coloca à disposição, vai estar ali no rodapé, na descrição desse vídeo, as informações do Davi, o contato dele, para que você possa ter mais informações. Também vamos conversar com a produção para colocar ali o site da ANED. E o interessante é que você entre em contato direto com o Davi. A gente sempre coloca isso, né? Às vezes as pessoas querem comentar o vídeo, mas fica mais fácil mandar um e-mail para você do que comentar o vídeo. Mas eu quero te pedir algo, para que quando você assistir este programa, que você curta, né, ali o vídeo e que você compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas, principalmente se você está vivendo isso e precisa saber mais sobre isso. E também se inscreva no canal, ativa o sininho, porque você sabe que é dessa forma que o canal vai conseguir alcançar mais pessoas e os próximos programas também você vai receber a informação aí. Davi, para a gente fazer aquele fechamento com chave de ouro, qual seria aí a sua última dica para nós, a sua última informação? Curitiba tem ensino domiciliar, eu acredito nisso, defendo essa bandeira, vamos em frente, pessoal. O poder está nas mãos das famílias. Exato. Eu acredito nisso, eu estou junto nessa luta, né, e eu espero que mais famílias possam se mobilizar conosco. Curitiba tem sim, como ele falou, né, pessoas já mobilizadas em grupos relacionados a homeschool. Um grande abraço e a gente se vê no próximo programa. Não se esqueça que a verdade importa.